a gente precisa entender o nosso papel. Okay. E aí a gente precisa entender a individualidade do aluno. Se não entender isso, que a aprendizagem dele está diretamente ligada à nossa ensinagem, não vai ter uma pedagogia do sucesso. Aqui a gente tenta elencar esses eixos teórico-metodológicos como autoestima. Um aluno sem autoestima, gente, pode ser no ensino convencional ou na educação de jovens e adultos, ele chega arrasado. Ele chega se sentindo um fracassado, né? Então a gente precisa entender que há um ato regulamentário, uma lei, mas a gente precisa entender que a pessoa é individual. Para ele chega e para a gente fazer uma anamnese mesmo, saber se ele faz acompanhamento, que tipo de terapia ele faz, porque aí a gente divide as responsabilidades, né? O papel do professor, o papel da coordenação, o papel do aluno, porque o aluno precisa entender não só na educação à distância, que ele é protagonista da aprendizagem dele. E a LDB não pune o professor, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Ela não pune o profissional, o aluno reprovou, ela não pune. Um médico, acontece um erro médico, o conselho dele vai lá e pune. Sim. Não é? Aqui na escola CETEB, nós fazemos a reprovação, o aluno que reprova, a recuperação, na verdade, né? É ao longo do processo. Não se espera chegar lá no final para ver que não dá conta. Colocar na recuperação. A gente já coloca a recuperação com aprendizagem, o diagnóstico mediador, a avaliação. Então, traça o diagnóstico, não sabe aquilo e vai atuar no reforço do que ele não sabe. Para que você vai reforçar o que ele já sabe? Né? Por isso, e consequentemente, isso eleva a autoestima. Quando você fala sobre a estrutura da escola, que você falou, as aulas aqui são como? Nós não temos aulas convencionais, né? Nós temos orientações. O aluno, ele recebe um material didático, nós privilegiamos o autoestudo, a disciplina. Sabemos que o aluno que tem um estudo regular, né? Não é? Ele tem locais adequados, ele tem horários adequados, ele utiliza de recursos apropriados para cada atividade que ele vai fazer, tem um tipo de leitura adequada, ele vai ter sucesso. Então, o aluno, quando ele tem dúvidas, ele agenda um horário com o nosso professor. Então, a valorização da experiência extraescolar. Sim, isso acontece. Acontece. E até porque não tem como você, todo esse meu discurso de valorizar o indivíduo, se não valorizar o que ele traz de fora, a bagagem que ele traz, né? Então isso é muito importante, é essencial, na verdade, para que haja uma boa aprendizagem. A questão de adaptar as necessidades dos alunos, né? E a questão profissional. Sim. Os horários, a flexibilidade, nós fazemos tanto adaptação curricular, porque às vezes tem a necessidade do aluno ter uma adaptação curricular, né? Essas necessidades educacionais especiais, não é só uma eliminação de conteúdo, mas é aprender como ensinar aquele conteúdo útil para a vida dele. Então a gente faz isso sim. A gente tem alunos de todos os níveis, né? Todos os problemas, vamos chamar assim de problema, não vou colocar problema, todas as vidas diferentes. Mas aqui eles se encontram, eles encontram seus pares, se enxergam e vêm fora aquela pressão que o ensino convencional. Tem uma última pergunta também, que é com base na LDB, que é a questão da consciência negra, conscientização da importância dos povos indígenas, da formação histórica do Brasil. Sim. Vocês trabalham isso? Nós trabalhamos até o nosso material didático, a própria resolução 2012, se vocês olharem lá, elas exigem isso. Então, são temas que são obrigatórios, né? Então, a gente trabalha isso sim. Essa reunião, no caso, sobre quando você vai tentar ver como um aluno é? Depende, cada caso, né? Depende da necessidade educacional desse aluno. Então, tem esse aluno, por exemplo, que tinha síndrome de Williams, ele precisa de acompanhamento neurológico, com psiquiatra, com psicopedagogo, fora daqui, coisas que a gente não consegue suprir aqui. Mas como a gente faz esse plano de atendimento, os pais sabem as responsabilidades. Com quanto tempo de antecedência eles marcam essas? 48 horas. 48 horas. Entre a marcação e a realização da prova. Não é permitido fazer prova antes disso. Só quem faz são naqueles casos que eu disse, o juiz determinou, aí a gente aplica as avaliações no prazo que o juiz determinou. Então, de 20 a 30 minutos, ele já pode saber
o que ele precisa estudar, o que ele passa pelo professor, né? Se ele precisa ou não. Então, todos os dias eu tenho aqui, de Legal. todos os cursos que a gente oferece. Diminuiu muito o número de alunos, até por conta desse engessamento da LDB, porque antes o aluno podia matricular com 17, só não concluía, e agora só para o ingresso tem que ter 15 ou 18, né? Então, o tempo de permanência, isso engessou a educação à distância. Temos um espaço de convivência, o aluno estuda lá em cima, estuda aqui, fica bem à vontade para se organizar.